Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, ontem uma vitória no sufoco aí do Vasco. Vamos falar mais um pouco do que foi essa vitória ontem frente ao Boa Vista por 1-0. Também do que disse o Marcelo Cabo. Segundo ele ficou satisfeito com esse jogo, hein? É uma piada, hein? Também vamos falar aqui da saída do Germancano. Será que existe essa possibilidade? O técnico do Vasco, Marcelo Cabo, falou a respeito disso. Bem, vamos falar aqui da volta dos que não foram. Será que vai ter jogador de volta ao Vasco? Vamos falar dessa situação e também aí se o Vasco ainda vai contratar mais jogadores. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do Vascão. Se você é novo por aqui, tá vendo aqui nosso canal pela primeira vez, se inscreve, dá essa força aí para o nosso canal chegar a 150 mil inscritos. Compartilhe também com seus amigos nas suas redes sociais para ajudar demais. Bom, pessoal, ontem o Vasco venceu o Boa Vista fora de casa e pelo primeiro jogo da Copa do Brasil por 1-0 com gol do argentino Sarrafiore. O Vasco voltou novamente a jogar um péssimo futebol, mas dessa vez conseguiu sair vencedor da partida, né? Diferentemente do último final de semana que perdeu para o Operário. E só para lembrar o torcedor aqui do Vasco que ainda não sabe o resultado do Operário do jogo da Série B contra o Guarani, meu amigo. O Operário tomou 5-2 do Guarani. Imagina o que o Guarani irá fazer com o Vasco, hein? É brincadeira esse futebol é apresentado pelo Vasco. Por aí você vê o parâmetro que está o futebol hoje, que o Vasco vem jogando, né? O Vasco tomou 2-0 do Operário, sendo totalmente dominado pelo adversário, e esse mesmo time perde por 5 do Guarani jogando em seus domínios. É um absurdo, muitos conceitos devem ser revistos aí pelo técnico Marcelo Cabo, que ontem após o jogo falou que estava satisfeito, que o Vasco teve um amplo domínio da partida, teve um grande volume de jogo. Nisso eu concordo, mas não traduziu as chances que teve em gol, não conseguiu ser mais incisivo, não conseguiu amassar realmente o Boa Vista para fazer uma goleada. Mesmo os comentaristas do jogo de ontem lá no Sport TV falaram sobre isso, né? E eles nem acompanham tanto assim o Vasco como a gente que é torcedor. Os caras viram que o Vasco apresenta realmente, o Vasco não consegue ter força de ataque, o Vasco não consegue dominar o seu adversário completo, tem aquela posse de bola burra, como eu falei ontem no pós-jogo, né? O Vasco fica tocando só a bola entre os zagueiros, aí a posse de bola vai lá 80%, 90%, mas sem nenhuma produtividade dentro de campo. A gente espera que isso mude. O padrão tático do Vasco em tese era para ser ofensivo, mas isso não aparece na prática e somente aí no papel. 4-3-3 do Vasco parece que nunca resolve nada, né? A gente sempre vê o Vasco jogando nesse esquema, mas nunca consegue amassar o adversário fraquíssimo de nível de Série D, que é hoje o Boa Vista, e o Vasco sofreu para ganhar por 1-0 com um jogador a mais por boa parte aí no final do segundo tempo, né? Bem complicada a situação do Vasco. A gente espera que mude essa postura para o jogo de domingo contra a Ponte Preta, um jogo dificílimo, muito difícil, fora de casa, se o Vasco tomar uma goleada. Não sei não como que vai ficar a situação aí do Marcelo Cabo, o torcedor já está pressionando demais aí por uma saída do treinador, não sei como que vai ficar. Vale sempre lembrar que só pode trocar uma vez de técnico. Se mandar o Marcelo Cabo embora, tem que ficar com o treinador que chegar até o final da temporada e demitir 2 técnicos na temporada. Alguém da comissão técnica do Vasco vai ter que dirigir o time aí até o final da temporada. Por isso tem que pensar bem aí antes de demitir treinador, antes de contratar, porque realmente, velho, o Vasco tá péssimo. Se continuar esses péssimos resultados, obviamente a troca irá acontecer sim no Vasco, porque o torcedor não aguenta mais ver o Vasco sofrer. Sofreu na primeira divisão, está sofrendo na segunda divisão e sofrendo para ganhar de Boa Vista. Não é isso que o torcedor imaginava que fosse acontecer com o Vasco, e também acredito que todos que trabalham no clube. Que com certeza o técnico Marcelo Cabo conversa com alguns jogadores que não estão jogando nada, como o seu Andrei, não está jogando absolutamente nada. Ontem o Rômulo foi péssimo, ele fez uma péssima escolha em tirar o Matias Galaza do time e colocar o Rômulo. Tinha que ter tirado, se fosse para tirar alguém, era para ter tirado o Andrei, não o Galaza, não o garoto, cara. O garoto que tá jogando, dando a alma dentro de campo. Claro, não é um jogador completo, é um jogador que subiu agora do Sub-20, mas com certeza tem mais talento e com certeza poderia ajudar mais o Vasco na partida de ontem do que foi o péssimo futebol apresentado novamente pelo Andrei. O que me assusta no Vasco ainda é a defesa. Os 2 zagueiros não falam a mesma língua, o Hernando muito lento mesmo, cara. Jogador pesadão, já encaminhando pro fim de carreira. Não sei o que o Vasco vai ter que fazer aí, cara. Tem que contratar. Se a diretoria do Vasco não abrir o olho para contratar mais um zagueiro, velho, vai tomar gol todo jogo. Ontem foi apenas o segundo jogo que o Vasco não tomou gol.
gol. É um absurdo um time da grandeza do Vasco que jogou um Campeonato Carioca fraquíssimo, ficar apenas 2 jogos na temporada sem tomar gol. É um absurdo. A gente espera que isso não aconteça novamente e que corrija os erros para o jogo já contra a Ponte Preta. E a gente espera também que volte aí alguns jogadores interessantes para o nosso time, como é o Leandro Castan, o Marquinhos Gabriel, que são titularíssimos desse time. Também ontem o Sarrafiore fez o gol da vitória do Vasco, ganhou mais uma peça aí, o Marcelo Cabo. A gente espera que ele consiga montar um time melhor, que esse time jogue mais. Com certeza o torcedor vascaíno esperava mais do Vasco nesse início de temporada. Deixe nos comentários o que você achou da partida de ontem, essa pelada que o Vasco venceu por 1-0. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui de jogadores, né? A saída de jogadores, chegada de jogadores. Ontem perguntado na entrevista coletiva sobre uma possível saída do Germancano, o técnico Marcelo Cabo respondeu: eu não sei de nada, não estou sabendo de absolutamente nada da saída do Germancano. Um repórter perguntou ao Marcelo Cabo aí a respeito dessa situação, não se existe nada. Acho que foi mais um tipo de especulação. Alguns dias atrás a gente ficou sabendo que vários clubes colombianos tentaram aí a contratação do Germancano, acho que foi o Atlético Nacional e um outro time da Colômbia tentaram aí tirar o argentino do Vasco. Ele optou em permanecer no Vasco, já falou inúmeras vezes aí que tem um desejo de ficar no Vasco e com certeza ele ficará aí até o final dessa temporada, a menos que apareça uma proposta extraordinária, uma proposta milionária, que irrecusável aí tanto para o Vasco e também para o Germancano. Não tem essa do argentino sair do Vasco e vamos ficar aí mais tempo com o nosso atacante artilheiro. Também saiu informações se o Vasco irá ao mercado contratar mais um lateral esquerdo. Parece que o Vasco desistiu de trazer mais um lateral esquerdo para o time. Atualmente conta com o Zeca e com o Riquelme. Diz que também pode aproveitar o Michel na lateral esquerda e muito por isso ele foi contratado, por ser um jogador polivalente que joga ali de volante e também pode fazer a lateral esquerda e até mesmo de zagueiro se for preciso. E por isso o Vasco não irá contratar mais um lateral esquerdo. Como eu falei, o Vasco, na minha opinião, precisa contratar mais um zagueiro e na minha opinião, cara, não dá para ficar com o Hernando de titular na equipe. Eu acho que a maioria dos torcedores vascaínos concordam comigo, porque como eu disse, o jogador tá pesado demais, tá tomando muita bola nas costas e com certeza não consegue acompanhar o atacante adversário. A gente espera que o Vasco reveja esses conceitos e traga mais um zagueiro aí pro elenco. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo o Germancano, né, se especulando a saída do jogador e também aí o Vasco desistindo de contratar mais um lateral esquerdo para a equipe. Bom, e para fechar, vamos falar aqui da situação do meu campista Carlinhos, né? A volta dos que não foram. Segundo informações, a diretoria do Vasco vem encontrando problemas aí com o agente do jogador sobre a rescisão de contrato do atleta e com o Vasco, né? Um jogador que está fora dos planos do Vasco, inclusive já não faz parte mais do elenco vascaíno. Se você for entrar no site do Vasco, olhar lá na parte de elenco, nem tem mais o Carlinhos lá disponível e com certeza o jogador não é mais do Vasco. Só que a rescisão de contrato do atleta vem tendo um grande problema que não vem encontrando uma solução a diretoria do Vasco para fechar aí essa situação com o agente do atleta e possivelmente ele já pode voltar a treinar no Vasco. E se o Vasco não resolver essa situação, Carlinhos deverá voltar ao nosso time. Não sei se o Vasco irá realmente utilizar ele na temporada, até porque foi o Marcelo Cabo que não quis aproveitar mais o jogador, mas se o Vasco não resolver essa situação, ele voltará a ser jogador do Vasco normalmente e entrará aí, quem sabe pode até mesmo voltar a ter oportunidades com o técnico Marcelo Cabo se tiver alguma dificuldade ali no meio campo e o Carlinhos voltar aí a fazer parte do elenco do Vasco. Uma situação complicada, bem difícil aí do Vasco resolver. Essa situação ainda não foi detalhada aí pela diretoria do Vasco. A gente espera que o Alexandre Pássaro venha a público e explique melhor como que está a situação do Carlinhos, se há um interesse sim na volta do atleta ou se o Vasco vai tentar de todas as maneiras rescindir o contrato do jogador, como havia feito, né? Só que teve esses problemas aí com o agente do jogador. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias do Vasco. Muito obrigado, saudação vascaína a todos.